1. Conceito, características, objeto, funções e divisões do direito penal. A. Conceito. Conjunto de normas que objetiva definir os crimes, proibindo ou impondo condutas, sob a ameaça de imposição de pena ou medida de segurança, e a criar normas de aplicação geral. Segundo Kleber Masson. 2017, p. 3, é o conjunto de princípios e regras destinados a combater o crime e a contravenção penal, mediante a imposição de sanção penal. Importa salientar que a sanção penal é gênero, do qual são espécies as penas e as medidas de segurança. #DicaDD, disse que a pena é a primeira via do direito penal, a medida de segurança é a segunda e a reparação do dano é a terceira. Ainda sobre o conceito de direito penal. Aspecto formal, o direito penal é um conjunto de normas que qualifica certos comportamentos humanos como infrações penais, define os seus agentes e fixa as sanções a lhes serem aplicadas. Aspecto material, o direito penal se refere a comportamentos considerados altamente reprováveis ou danosos ao organismo social, afetando bens jurídicos indispensáveis à própria conservação e progresso da sociedade. Aspecto sociológico, o direito penal é mais um instrumento do controle social de comportamentos desviados, visando assegurar a necessária disciplina social. Características. De acordo com Kleber Masson, 2017, p. 5, o direito penal é uma ciência cultural, normativa, valorativa, finalista, de natureza predominantemente sancionatória, e fragmentária. Esquematizando. Ciência, suas regras estão contidas em normas e princípios que, por sua vez, formam a dogmática jurídico-penal. Segunda, cultural, o direito penal é uma ciência do dever ser, ao contrário das ciências naturais, que cultuam o ser. Terceira, normativa, o objeto principal é o estudo da lei penal, direito positivo. Quarta, valorativa, sua aplicação não está pautada em regras matemáticas de certo ou errado, mas sim em uma escala de valores que são sopesados a partir de critérios e princípios próprios do direito penal. Dessa forma, esse ramo do direito valoriza hierarquicamente as suas normas. Finalista, o objetivo do direito penal é a proteção de bens jurídicos fundamentais, o que torna sua missão prática, e não simplesmente teórica. Sexta, sancionatória, o direito penal é predominantemente sancionador porque não cria bens jurídicos, mas acrescenta proteção penal aos bens jurídicos disciplinados por outros ramos do direito. No entanto, é possível que ele seja também constitutivo, quando protege interesses não regulados por outras áreas do direito. Sétima, fragmentária, o direito penal não tutela todos os valores ou interesses, mas somente os mais importantes para a manutenção e o desenvolvimento dos indivíduos e da sociedade. Objeto de proteção do direito penal. O legislador seleciona os bens jurídicos a serem defendidos pelo direito penal. No entanto, não se pode falar em discricionariedade ampla e restrita, pois os bens jurídicos mais importantes são tratados na Constituição. Logo, a Constituição possui a seguinte missão: orienta o legislador, ao eleger valores considerados indispensáveis à manutenção da sociedade. Impede que o legislador viole direitos fundamentais atribuídos a toda pessoa humana, visão garantista do direito penal. Funções do direito penal. Na atualidade, a doutrina divide a missão do direito penal em duas, quais sejam: a. Missão mediata. Instrumento de controle social ou de preservação da paz pública, um papel intimidador. Limitação ao poder de punir estatal ou função de garantia dos cidadãos contra o arbítrio estatal, vez que só podem ser punidos por atos previstos como infração penal e por pena também determinada em lei. Marca de seleção para Franz von Liszt: o Código Penal é a Magna Carta do delinquente. Observação: se, de um lado, o Estado controla o cidadão, impondo-lhe limites para a vida em sociedade, de outro lado, é necessário também limitar o seu próprio poder de controle, evitando a punição abusiva ou fugindo da hipertrofia da punição. Missão imediata. Aqui, é necessário lembrar do funcionalismo penal, que trará as duas correntes de mais destaque. Acerca do tema, muita atenção. Funcionalismo teleológico, moderado, Klaus Rochin, predomina.
A missão do direito penal é a proteção dos bens jurídicos mais relevantes. Se a proteção de determinado bem jurídico não é indispensável ao indivíduo e à manutenção da sociedade, não deve incidir o direito penal, mas outros ramos do direito. Para Rochin, o direito penal não veio para trazer valores éticos, morais. Ele entende que essa seria a função exclusiva. É chamado teleológico porque busca a finalidade do direito penal. Funcionalismo sistêmico, radical, Gunther Jacobs. A missão do direito penal é assegurar a vigência do sistema, protegendo o império da norma. Ele discorda de Rochin por entender que, quando o indivíduo é punido pela infração penal praticada, o bem jurídico já foi violado, ou seja, não está protegido, não sendo esta, portanto, a função do direito penal. Sua função seria a de demonstrar que a norma continua vigorando e deve ser obedecida. Assim, o bem não deve ser representado como um objeto físico ou algo do gênero, e sim como norma, como expectativa garantida. Direito Penal e Funcionalismo, 2005, p. 33 e 34. E, ainda, entende ele que quem deliberada e reiteradamente viola a lei penal, de forma grave e duradoura, deve ser tratado como um não-cidadão, como inimigo da sociedade, por não cumprir sua função no corpo social, não fazendo jus às garantias previstas pela norma a qual tal sujeito infringe. Ao delinquente cidadão, seria aplicado o direito penal do cidadão, ao passo que ao delinquente inimigo, seria aplicado o direito penal do inimigo, tópico específico mais à frente. Aprofundando, vamos a uma tabelinha com mais características das duas vertentes do funcionalismo para fixar as diferenças. Funcionalismo teleológico. Características: moderado, dualista, de política criminal, ou racional teleológico. Rochin. Finalidade do direito penal: proteção de bens jurídicos indispensáveis. Não veio para trazer valores éticos, morais. Moderado, o direito penal tem limites impostos pelo próprio direito penal e demais ramos do direito. Dualista, convive em harmonia com os demais ramos do direito. Reconhece o sistema jurídico em geral. De política criminal, aplica a lei de acordo com os anseios da sociedade. Se adapta à sociedade em que ele se insere. Racional teleológico, movido pela razão e em busca de sua finalidade. Funcionalismo sistêmico. Características: radical, monista e sistêmico. Jacobs. Direito penal do inimigo. Finalidade do direito penal é a proteção das normas penais, assegurar o império da norma. É punir, aplicar a lei. A sociedade que deve se ajustar ao direito penal. Para ele, o direito penal é radical, só reconhece os limites impostos por ele mesmo. Monista, é um sistema próprio de regras e de valores que independe dos demais. Sistêmico, é autônomo, independe dos demais ramos, autorreferente por todas as referências e conceitos que precisa buscar do próprio direito penal, e se autoproduz. Quem viola reiterada e deliberadamente a norma igual não cidadão a inimigo igual não tem direitos. B. Classificações do direito penal. 1. Direito penal fundamental. Primário é o conjunto de normas e princípios do direito penal, aplicáveis genericamente, inclusive as leis penais especiais. É composto pelas normas da parte geral do Código Penal e, excepcionalmente, algumas normas de amplo conteúdo previstas na parte especial, como os conceitos de domicílio, artigo 150, 4O e 5º, e funcionário público, artigo 327. 2. Direito penal complementar, secundário corresponde à legislação penal extravagante. 3. Direito penal comum, é o conjunto de normas penais aplicável indistintamente a todas as pessoas, como o Código Penal. 4. Direito penal especial, é o conjunto de normas penais aplicável apenas a pessoas determinadas que preencham certas condições legais. São exemplos o Código Penal Militar e o Decreto-Lei no 201/1967.
Crimes de responsabilidade dos prefeitos. 5. Direito penal geral, é o conjunto de normas penais aplicáveis em todo o território nacional. Essas normas são produzidas privativamente pela União. Artigo 22, da Confira. 6. Direito penal local, é o conjunto de normas penais aplicáveis somente a determinada parte do território nacional. A existência dessas normas somente é possível se houver autorização da União. Por lei complementar para que os Estados legislem sobre questões específicas de direito penal. Artigo 22, parágrafo único, da Confira. 7. Direito penal objetivo, é o conjunto de leis penais em vigor. 8. Direito penal subjetivo, é o direito de punir, ius puniendi, que pertence exclusivamente ao Estado e nasce quando uma lei penal é violada. 9. Direito penal substantivo, é o direito penal material, propriamente dito. É o que consta no Código Penal. 10. Direito penal adjetivo, também chamado de formal, grave às nomenclaturas, é o direito processual penal. 2. Enciclopédia das Ciências Penais. O estudo do crime, do criminoso e da sanção penal é o objeto de várias ciências, tendo sido chamadas por José Cerezo Mir de Enciclopédia de Ciências Penais. A doutrina não é uníssona acerca de quantas ou quais exatamente seriam elas, mas, para o nosso estudo, as mais importantes são a dogmática, a criminologia e a política criminal. Dogmática penal, tem por objetivo interpretar de forma sistemática o direito penal, entendendo o sentido das normas e aplicando-o de forma lógico-racional, não emocional. Observação: dogmática é diferente de dogmatismo. Dogmatismo é a aceitação cega de verdades tidas como absolutas e imutáveis, deve ser desprezado. Se opõe à ideia de ciência, que admite flexibilização, na qual estaria enquadrada a dogmática. Segunda, criminologia. A criminologia, de acordo com Luiz Flávio Gomes e Antônio Molina, é uma ciência empírica, estuda o que é, ao contrário do direito penal, que estuda o que deve ser, caracterizando-se como uma ciência valorativa e normativa, e interdisciplinar, observa diversos fatores, econômicos, políticos, sociais, religiosos etc., a qual estuda o crime, a vítima, o criminoso e o controle social. Suas constatações se dão a partir da observação daquilo que acontece na realidade social, na experiência. Terceira, política criminal, trabalha com estratégias e mecanismos de controle social da criminalidade, para que os bens jurídicos relevantes sejam protegidos. Possui a característica de vanguarda, pois orienta a criação e a reforma das leis, a partir de uma análise crítica acerca destas estarem ou não cumprindo os fins a que se propõem, considerando dados obtidos por outros ramos, como a criminologia. Funciona como filtro entre a letra fria da lei e a realidade social. Revela as leis que pegam e as que não. 2.1 Direito penal x criminologia x política criminal. O ponto mais cobrado desse tópico é, sem dúvidas, a diferença entre direito penal, criminologia e política criminal. Esquematizando. Direito penal. Ciência normativa e valorativa, que analisa os fatos humanos indesejados e define quais devem ser tipificados como crime ou contravenção. Ocupa-se do crime enquanto norma. Excelência, define o crime de roubo. Criminologia. Ciência empírica e interdisciplinar, que estuda o crime, o criminoso, a vítima e o controle social. Ocupa-se do crime enquanto fato. Excelência, quais fatores contribuem para o crime de roubo. Política criminal. Trabalha as estratégias e meios de controle social da criminalidade. Ocupa-se do crime enquanto valor. Excelência, estuda como diminuir os casos de roubo. 2.2 Seletividade, criminalização primária e secundária. Zaffaroni. Sobre a seletividade, define Zaffaroni. Ao menos em boa medida, o sistema penal seleciona pessoas ou ações, como também criminaliza certas pessoas segundo sua classe e posição social. Há uma clara demonstração de que não somos todos igualmente vulneráveis e ao
Sistema penal, que costuma orientar-se por estereótipos e que recolhem os caracteres dos setores marginalizados e humildes, que a criminalização gera. Fenômeno de rejeição do etiquetado como também daquele que se solidariza ou contata com ele, de forma que a segregação se mantém na sociedade livre. A posterior perseguição por parte das autoridades com rol de suspeitos permanentes, incrementa a estigmatização social do criminalizado. Zaffaroni, Pierangeli, 2011, p. 73. Guarda relação com o movimento do labeling. Approach a teoria da reação social, a da rotulação social, a do etiquetamento social. Tema que deve ser estudado de modo mais aprofundado na matéria de criminologia. Nesse contexto, o processo de criminalização pode ser dividido em dois. A criminalização primária é a elaboração e sanção das leis penais, introduzindo formalmente no ordenamento jurídico a tipificação de determinadas condutas. B. Criminalização secundária é a ação punitiva que recair sobre pessoas concretas. Quando recair sobre o indivíduo, a persecução penal após ser a ele atribuída a prática de um ato primariamente criminalizado é praticada pela polícia e poder judiciário. Atenção, além do momento da elaboração e aplicação da norma, a seletividade também vai se mostrar presente no momento da execução da pena. Dica DD, você sabe o que é direito penal subterrâneo e direito penal paralelo? Referem-se aos sistemas penais paralelos e subterrâneos. De acordo com Zaffaroni, sistema penal é o conjunto das agências que operam a criminalização primária e a criminalização secundária ou que convergem na sua produção. Direito penal paralelo, como o sistema penal formal do Estado não obtém êxito em grande parte da aplicação e exercício do poder punitivo, outras agências apropriam-se desse espaço e o exercem de modo paralelo ao Estado, criando sistemas penais paralelos. Esse médico que aprisiona doentes mentais. Institucionalização pelas autoridades assistenciais dos morados de rua, etc. Direito penal subterrâneo ocorre quando as instituições oficiais atuam com poder punitivo e legal, acarretando abuso de poder. Excelência, institucionalização de pena de morte, execução sem processo. Desaparecimentos, torturas, extradições mediante sequestro, grupos especiais de inteligência que atuam fora da lei, etc. Lei é o único instrumento normativo capaz de criar infração penal e combinar sanção penal única. Fonte formal imediata incriminadora. 2. Constituição Federal não cria infração penal e não combina sanção penal, nem pena, nem medida de segurança. Contudo, a Constituição Federal fixa alguns patamares abaixo dos quais a intervenção penal não se pode reduzir. São os chamados mandados constitucionais de criminalização. Patamares mínimos. Exemplos de mandados constitucionais de criminalização: art. 5º, XLI, confira, art. 5º, XLI, confira, e art. 5O, XLI, confira. Pergunta de concurso: existe mandado constitucional de criminalização implícito ou tácito? R. De acordo com a maioria, existem mandados constitucionais de criminalização implícitos, com a finalidade de evitar a intervenção insuficiente do Estado, imperativo de tutela. Por exemplo, a Constituição, ao garantir o direito à vida, está, implicitamente, determinando a criminalização do homicídio. Se todos têm direito à vida, não se pode permitir que o homicídio não seja crime. 3. Tratados Internacionais de Direitos Humanos, TID. Como é sabido, os TID entram no ordenamento interno podendo ostentar 02 status. Se recepcionados com quórum de emenda constitucional, têm status de emenda. Se o TID for recepcionado com quórum comum, terá status infraconstitucional, porém supralegal. Atenção, os tratados internacionais podem ser classificados como fonte do direito penal apenas quando incorporados ao direito interno. Se versar sobre direitos humanos e for aprovado seguindo o rito de emendas constitucionais, terá força normativa de emendas constitucionais, artigo 5º, 3 graus, confira. Caso não siga tal rito, terá força de norma supralegal. Contudo, antes do advento das leis 12.694 a 12.850 a 13, que definiram, sucessivamente, organização criminosa, o STF já havia se manifestado pela inadmissibilidade da utilização do conceito de organização criminosa dado pela Convenção de Palermo, trancando a ação penal que havia dado origem à impetração em face da atipicidade da conduta. HC no 96.007 ASP, réu mínimo Marco Aurélio, primeira turma, J, 12 de junho de 2012.
No RSP 1.798.903 é Rio de Janeiro, J. 25 de setembro de 2019, o STJ decidiu que o Estatuto de Roma, que conceitua os crimes contra a humanidade, não tem efeitos penais no Brasil, onde impera o pressuposto da lei penal em sentido estrito. Para a tipificação de crimes. 4. Jurisprudência. Não cria crime, não comina pena. Mas, na prática, às vezes, a jurisprudência cria o direito penal. Ademais, revela direito penal podendo inclusive ter caráter vinculante. Um exemplo disso é o caso do crime continuado, em que a jurisprudência define o que são condições de tempo e lugar para fim de definição da continuidade delitiva. A condição de tempo é de 30 dias de intervalo entre as infrações, a condição de lugar também é definida pela jurisprudência. Observação: súmulas vinculantes, elas também são fontes do direito penal. Há princípios, não criam crime nem cominam pena. Mas vários são os julgados absolvendo ou reduzindo pena com base em princípios. Excelência, princípio da insignificância, causa de atipicidade material. B. Atos administrativos, fonte formal imediata quando complementam norma penal em branco. Excelência. Lei de drogas é complementada por uma portaria da Anvisa. C. Doutrina, para alguns autores, a doutrina não é fonte do direito penal por não ter força cogente, ou seja, não ser revestida de obrigatoriedade. D. Costumes. Costume é a repetição de um comportamento, elemento objetivo, em face da crença na sua obrigatoriedade, elemento subjetivo. É diferente de hábito, que consiste na mera repetição de comportamento, um elemento objetivo, mas sem a crença na sua obrigatoriedade. Costume não cria crime, não comina pena, só a lei pode criar crimes e cominar penas, em razão do princípio da legalidade, o veda-se o costume incriminador. Princípio da legalidade x costumes. Alex scripta, uma das funções de garantia do princípio da legalidade proíbe que se utilize dos costumes como fonte incriminadora do direito penal, impossibilidade de utilizar costumes para incriminar condutas ou cominar penas. Portanto, os costumes não têm o condão de criminalizar condutas e nem cominar penas. Qual a função dos costumes no direito penal? De acordo com Nilo Batista Zaffaroni, os costumes têm uma função integrativa ou integradora. Trata-se de uma função interpretativa à hermenêutica. Por exemplo, art. 233, CPP, crime de ato obsceno. Quem vai determinar o sentido de ato obsceno? Vai ser determinado pelo sentido compartilhado pela sociedade, de forma reiterada. É um conceito normativo porque exige um juízo de valor, e esse juízo de valor é um juízo temperado e contextualizado de acordo com a prática social da comunidade. Portanto, a função integrativa dos costumes atua de forma muito mais efetiva nos elementos normativos do tipo, que exigem valoração. Espécies de costumes. E, costume secundum legem, costume interpretativo possui a função de auxiliar o intérprete a entender o conteúdo da lei. 2. Costume contra legem, costume negativo é chamado de desuetudo. É aquele que contraria uma lei, mas não a revoga. Excelência, venda de CDs piratas. 3. Costume praeter legem, costume integrativo é aquele usado para suprir as lacunas da lei. É válido, mas só pode ser usado no campo das normas penais não incriminadoras e apenas para favorecer o agente. Excelência, a circuncisão em meninos de determinadas religiões não é considerada crime. Hashtag dica DD, existe costume abolicionista? Prevalece que não existe costume abolicionista. Enquanto não revogada por outra lei, a norma tem plena eficácia. É a que prevalece e está de acordo com a lei de introdução às normas do direito brasileiro. Excelência, jogo do bicho continua tipificado como contravenção penal, sendo aplicável no caso concreto. Asterisco atenção, para aqueles que não adotam a tese do costume abolicionista, é possível o uso do costume. Segundo a lei, costume interpretativo, que vai servir para aclarar o significado de uma palavra, de um texto. 7. Princípios do direito penal. Princípios são os valores fundamentais que inspiram a criação e a manutenção do sistema jurídico. No caso dos princípios penais, eles vão orientar a atuação do legislador na elaboração da legislação penal e do operador do direito em sua aplicação. A função dos princípios é limitar o poder de punir do Estado. Isso porque o Estado, por natureza, é arbitrário, pois invade a esfera de liberdade do indivíduo. 7.1 Princípios relacionados com a missão fundamental do direito penal. 7.1 Princípio da exclusiva proteção de bens jurídicos. O direito penal deve servir apenas e tão somente para proteger bens jurídicos relevantes, um roxem. Ademais, nenhuma criminalização é legítima se não busca evitar a lesão ou o perigo de lesão a um bem juridicamente determinado. Impede que o Estado utilize o direito penal para a proteção de bens ilegítimos. Assim, não pode incriminar pensamentos ou intenções, questões morais, éticas, ideológicas, religiosas ou finalidades políticas.
Para a teoria constitucional do direito penal, aliás, a referida eleição de bens jurídicos deve refletir os valores constitucionais, a exemplo do homicídio, que tutela o direito fundamental à vida. Dessa forma, o princípio da proteção aos bens jurídicos defende que o direito penal deve servir apenas para proteger bens jurídicos relevantes, bens jurídicos indispensáveis ao convívio em sociedade. Mas o que é bem jurídico? Trata-se de um tema extremamente controvertido, de modo que vamos tentar simplificá-lo de forma objetiva para melhor compreensão. Para Luiz Regis Prado, bem jurídico é um ente material ou imaterial, aurido do contexto social, de titularidade individual ou metaindividual, reputado como essencial para a coexistência e o desenvolvimento do homem em sociedade. Por sua vez, Luiz Greco e Rochin se filiam ao mesmo conceito, mas usam expressões diferentes. Rochin, o bem jurídico será a relação real da pessoa com um valor concreto, reconhecido pela comunidade. Luiz Greco, o bem jurídico são dados fundamentais para a realização pessoal dos indivíduos ou para a subsistência do sistema social nos limites da ordem constitucional. Nesse sentido, para conceituar bem jurídico, é imprescindível levar 2 pontos em consideração. 1. Fundamento do bem jurídico. O conceito de bem jurídico tem que ter como ponto central, como fundamento, a importância do bem àquela pessoa. Tem que ser um bem de importância vital, fundamental, de modo que a existência dessa pessoa ou seu bem-estar estejam ameaçados sem a criminalização daquela conduta. 2. Titularidade do bem jurídico. É importante saber quem é o titular desse bem jurídico. Para quem o beijo tem essa importância fundamental. Observação, espiritualização, desmaterialização ou liquefação dos bens jurídicos, é a inclusão no direito penal de proteção a interesses metaindividuais e não apenas relativos ao ser humano. Por esta razão, a lei penal passou a prever mais crimes de perigo nos últimos tempos, destinados a proteger bens metaindividuais. Excelência. Crimes ambientais, Masson, Kleber. Direito Penal Esquematizado, parte geral. 14ª edição. São Paulo, Método. 2020, p. 52. 7.1.2 Princípio da intervenção mínima. No artigo 8º da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, 1789, tem-se a imposição de que o direito penal deve estabelecer penas estritas e evidentemente necessárias. Isso, de certa forma, traz a ideia originária do princípio da intervenção mínima, pois o direito penal só deve intervir quando for estrita e evidentemente necessária. Em outras palavras, o direito penal em um Estado democrático de direito atua como última ratio ou última razão ou última saída. O direito penal é o último grau de proteção jurídica. Observação: trata-se de um princípio implícito na Confira 88, que pode ser retirado, principalmente, do princípio da dignidade da pessoa humana, artigo 1º, 3ª, Confira 88. A. Destinatários de finalidade, 2 são os destinatários do referido princípio. Legislador, no plano abstrato. Aplicador do direito, no plano concreto. Nessa linha, temos que a intervenção mínima deve ser observada tanto pelo legislador, no momento de selecionar as condutas que passaram a ser tuteladas pelo direito penal, como também deve ser observado pelo aplicador do direito no caso em concreto. B. Finalidade do princípio da intervenção mínima. Trata-se de um reforço ao princípio da reserva legal. Posto que não é suficiente que tenha lei prevendo aquela conduta como criminosa, é necessário ainda que a intervenção penal combinada pela lei seja efetivamente necessária. Do princípio da intervenção mínima decorrem 2 outros princípios. 7.1.2.1 Fragmentariedade. O direito penal é fragmentário pois é visto como um sistema descontínuo de ilicitudes. Ou seja, o direito penal não pode nem tem como criminalizar todas as condutas existentes, mesmo que sejam ilícitos. Do direito, não só ilícitos penais, mas ilícitos civis também. Nesse contexto, a fragmentariedade prevê que somente devem ser tutelados pelo direito penal os casos de relevante lesão ou perigo de lesão aos bens jurídicos fundamentais para a manutenção e o progresso do ser humano e da sociedade. O princípio da fragmentariedade deve ser utilizado no plano abstrato, para o fim de permitir a criação de tipos penais somente quando os demais ramos do direito tiverem falhado na tarefa de proteção de um bem.
Jurídico. Refere-se, assim, à atividade legislativa. Hashtag Dica DD, em que consiste a fragmentariedade às avessas? Ocorre nas situações em que o direito penal perde o interesse em uma determinada conduta, inicialmente tida por criminosa, por entendê-la desnecessária, com a evolução da sociedade e modificação de seus valores, ocorrendo a abolitio criminis, sem prejuízo de sua tutela pelos demais ramos do direito. É um juízo negativo, o crime existir e deixa de existir. Excelência, adultério, que era crime tipificado no artigo 240 do CPI deixou de ser em 2005, quando a Lei no 11.106 revogou o tipo penal. 7.1.2.2 Subsidiariedade. A subsidiariedade é corolário da intervenção mínima e está ligada à autonomia do direito penal. Somente após se constatar que outros meios de solução social dos conflitos não são aptos a dirimi-los, é que serão utilizados modelos coercitivos de que dispõe o direito penal. Assim, a intervenção penal fica condicionada ao fracasso dos demais ramos do direito, funcionando como um soldado de reserva. Direciona-se ao aplicador do direito, no plano concreto, devendo ser aplicado apenas quando todos os demais ramos se revelarem impotentes. O crime já existe, mas precisamos saber se a aplicação da lei penal é necessária no caso concreto. Aprofundando. Conflito aparente de normas. Segundo Rogério Greco, o conflito aparente de normas penais é aquele que ocorre quando duas normas aparentam incidir sobre o mesmo fato. Ele é dito aparente, pois na verdade não existe conflito algum. Efetivamente, não existe um conflito ao se aplicar a norma ao caso concreto. Existem princípios capazes de solucionar os conflitos aparentes de normas penais. A subsidiariedade, temos uma norma subsidiária e uma norma primária, e só se aplica a norma subsidiária caso a norma primária não possa ser aplicada, ou seja, uma norma menos grave subsidiária, que descreve um crime autônomo, e uma norma mais grave, primária, que descreve uma segunda conduta e que prevalecerá sobre aquela. B. Especialidade. Estaremos diante de dois tipos penais, um específico e um genérico, ambos aparentemente adequados para o caso concreto. Entretanto, pela regra da especialidade, prevalecerá o tipo penal específico. C. Consunção. O princípio da consunção está diretamente relacionado com a absorção de um delito por outro. Ou seja, existe uma relação de fins e meios, um delito é um meio para que se chegue ao outro, ou mesmo de necessidade, um crime é uma fase para o outro, sendo necessária sua execução para que se pratique o segundo tipo penal. D. Alternatividade. Temos o chamado princípio da alternatividade, que, por sua vez, é bastante simples. Aqui temos um tipo penal chamado de misto alternativo, cuja conduta possui várias formas. Ou seja, vários verbos. Nesses casos, mesmo que o agente pratique vários dos núcleos em um mesmo contexto, responderá por apenas um crime.